dizer pelas outras coisas, a propósito do trabalho. Aqui, este trabalho, há alguns aspectos do trabalho seguramente se vão reconhecendo exposições anteriores, mas há uma parte que foi estrutural no trabalho, que não é de todo. E tem a ver com aquilo que foi a motivação do trabalho, que o título resume um bocadinho, esta questão da poeira. E que foi uma situação que aconteceu, eu estava há bocadinho a falar com o Abel, a propósito que teve quase, a exposição teve uma outra orientação, quando o Paulo falou, e a determinada altura estava a tratar de perspectiva atmosférica com os alunos da licenciatura de design. Inevitavelmente estávamos a trabalhar com carvão e foi um pouco quase uma forma de exercício, de chegar a casa, experimentar o carvão, ver como é que a coisa era, para poder falar com eles, falar das durezas de carvão, dizer que é borracha, etc. Enfim, todo esse trabalho em torno das questões atmosféricas do design. E nesses exercícios eu descobri, ou redescobri, se quiser, qualquer coisa que tinha a ver com trabalhos que fiz nos anos 2000, com as pinturas monocromáticas, que remetiam um pouco para a ideia de paisagem. O texto resume um bocadinho isso, que eram as pinturas monocromáticas, feitas sobretudo a verdes, e que tinham umas nuances e que davam, de facto, uma profundidade no espaço, que criavam uma certa sensação atmosférica, muito próxima, alguma coisa próxima da paisagem. E isso foi um ponto de partida para estes desenhos. Foi como se voltasse a olhar para aquelas pinturas que, na verdade, só vi no computador. Elas estão lá embaixo guardadas, mas só as vi no computador. E então fiz este ensaio com o carvão, nessa perspectiva de tentar ver essas questões atmosféricas da pintura traduzidas em design. Portanto, este desenho de pó e cinzas foram os primeiros desenhos que eu fiz a carvão, que foram aqueles 3 desenhos da entrada. Há uma imagem, umas imagens que me fascinam, elas são um bocadinho imagens, fascinam de algum modo, são explosões, é uma imagem que me fascina, os céus carregados, gosto imenso da potência que aquelas imagens têm. O carvão permitia-me fazer isso. E quando passei para estes desenhos, que se chamam a série Poeira, fiz um bocadinho com esse sentido. Foram feitos atirava o carvão, o pó de carvão para o papel, como se criasse pequenas explosões, e depois esmagava com palha de aço. E a palha de aço é que deixa essas marcas um pouco quase anacrónicas, né, que parecem fios, né, de aparo, e cobertos depois com um pouco de pó de carvão. Mas o processo foi um bocadinho esse de atirar, de fazer explodir coisas sobre, era pó de carvão sobre o papel, que era esmagado, depois esmagado com palha de aço. Estes trabalhos, que são com os quais me venho ocupando mais tempo, que são das sombras, sobretudo aqui os negros, eles também em sombra, são desenhos que tentam construir dentro daquilo que é a imagem de sombra, esse plano escuro, de uma cor que não tem brilhos, ou uma cor que eu fiz de modo a que ela não tivesse brilho, conseguisse absorver muita luz. E são desenhos, eu diria, de negro sobre negro, como se nós conseguimos ali muito mais claro, nós conseguimos ver que há uma sombra dentro de uma sombra. Eu no texto também refiro, e isso eu acho que se nota um pouco, uma relação que eu sinto com a obra do Chaves, do Luís Chaves. Está aí um lado também um pouco transcendente, de algum modo, que os negros também inquietos, estranhos, gosto da definição desses negros de bruto, né? Qualquer coisa que... Não sei, o negro é um espaço profundo. E foi a primeira vez que fiz esses desenhos negros sobre negros. Esta questão da sombra, dizia eu, é uma questão que me importa muito.
algumas das sombras eu consigo, enfim, ir encontrando, recortando, lembrando-me delas. Outras vezes vou construindo. Há bocado eu falava com a Liliana, estes desenhos vão sendo feitos, são desenhados, todos estão acabados e depois não estão acabados. Começam de novo, vou encontrar novos círculos, novas formas que vou montando, e quando olhamos para o desenho, em alguns deles vemos o processo de que a peça se vai deslocando como se fossem placas, pequenos círculos que eu logo vou deslocando e que vou deixando marcas. Estes objetos têm uma particularidade, todas estas sombras, ainda que eles pareçam ser rigorosos, eles não são feitos com instrumentos de rigor. São tampas de latas, posso dizer, latas, das coisas que estão em casa, que não são compassos, não são nada. São objetos que tenho em casa e que estão ali à mão. Estes peça oval, quando pusemos, que está ao pé do fogão, colocamos os colheres e os garfos. Interessa essa geometria que está à mão, de algum modo. Se pegar algum objeto para riscar, para fazer uma marca, isso atrai-me muito. Ter esse material, ter que improvisar um pouco com isso. É claramente distinto do que ter um compasso, um esquadro, uma régua, enfim, que me vá ajudando. Interessa-me muito ter que andar à procura de um objeto que me permita fazer isso. Já faço isto há algum tempo. E independentemente dos círculos serem mais perfeitos, das formas serem mais regulares, elas são descobertas naquilo que está ali ao pé onde eu estou a trabalhar. Eu digo uma coisa no texto que também acho que é importante no processo de trabalho. Isto parece tudo muito pensado, é pensado, mas há aqui um espaço claramente de debate com aquilo que não conheço, que é o que é mais fascinante, e aquilo que o processo e o desenho me revela quando eu estou a fazer, que consegue corromper tudo isso. E às vezes acho que eu sinto muitas vezes que o trabalho se resolve por si neste jogo, né, daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu de facto obtenho. Isto não é meu, isto é do Paul Valéry, que diz às vezes troca aquilo que quero por aquilo que obtenho, e essa troca por vezes é muito sensata. E eu gosto, e quando o desenho consegue corromper de algum modo. Quer dizer, pensei isto e o desenho traiu-me, mostrou-me outra coisa muito mais potente. E esse é o jogo que eu espero que o desenho, já que o desenho me permite, e sobretudo é o jogo que eu gosto que o desenho me vai colocando estes desafios. Este trabalho é um trabalho muito particular. Isto é uma peça que este desenho estava em processo. E quando fiz aquele desenho de raspagem, esse encobrimento por uma raspagem, lembrei que poderia fazer neste desenho e, sobretudo, criar esta sensação que por vezes atravessa o trabalho, que é ele parecer, aqui isto pode parecer uma gravura, peço desculpa, uma serigrafia mal resolvida, ali parece uma gravura no chão de carvão. Isto é este dispositivo de levar o trabalho ao limite pode ser outra coisa e se interessa enquanto programa na arte. É só olhar, levar um desenho, uma pintura, uma instalação, um colar, mas conseguir levar um objeto a tocar o limite de poder ser outra coisa. Portanto, isso interessa-me como problema. E este trabalho tornou isto assim um pouco evidente. Eu, quando fiz isto, tentei fazer a máscara como se fosse uma serigrafia, peguei uma racolete, peguei um branco titânio, fiquei muito surpreendido pela diferença de brancos. Não houve uma preocupação propriamente em conseguir uma cobertura mais homogénea, não houve sequer essa preocupação, houve a preocupação de cobrir. E esta frase é uma frase que eu guardava há muito tempo e com a qual me recorrentemente tento lembrar dela,
porque ela é, no fundo, resume aquilo que é, em parte, o trabalho, que é, efetivamente, seria natural que não existisse coisa alguma. Há uma espécie de provocação para qualquer coisa, mas neste jogo de perdas, de recuperação das coisas, tentar, enfim, perder e encontrar as coisas através do desenho. Esta frase foi dada durante muito tempo como uma motivação para o próprio trabalho, que é esta ideia de procurar sem necessariamente termos que encontrar. O jogo está precisamente na procura e não necessariamente no resultado, no processo. A outra particularidade é que eu dei este desenho ao Paulo, e pedi ao Paulo que instalasse o desenho como quisesse. E foi o Paulo que instalou o desenho.